Bom dia, boa noite, boa tarde. Essa aqui é a nossa nona aula e nessa aula aqui a gente vai falar sobre valores de máximos e mínimos para fechar o conteúdo ali de derivadas parciais. E nos próximos vídeos dessa mesma aula a gente vai falar também sobre os multiplicadores de Lagrange, que seria uma outra forma de a gente encontrar os valores máximos e mínimos de funções de duas ou mais variáveis. Certo. Para eu falar sobre valores de máximos e mínimos, eu vou precisar de novo retomar os conceitos de cálculo 1. Suponha que eu tenho uma função que dá pra gente esse gráfico aqui. Seria uma função parabólica negativa, né? Um x² negativo, né? Daí, se eu derivar a função desse gráfico igualar a nossa derivada a zero, eu tenho que, quando a derivada é zero, eu tenho uma reta tangente com inclinação zero, né? Uma reta horizontal, no caso. E a intersecção dessa reta horizontal com a sua função representa para a gente o local onde a função tem seu maior valor. No caso, vendo aqui, eu teria o máximo valor no ponto x0, y0. Agora, da mesma forma, para funções de duas ou mais variáveis, a gente pode fazer a mesma coisa. Suponha que eu tenho uma função, essa função aqui, que me dá essa espécie de casca aqui. Se eu derivar a função em relação a x, uma função de z, né, que depende de duas variáveis, e derivar ela em relação a x, eu vou obter essa reta tangente, né? Quando é igual a zero, ela é horizontal e paralela ao eixo x. Se eu derivar a função em relação a y igual a zero, eu vou obter da mesma forma uma reta horizontal em relação à nossa curva, paralela ao eixo y. E igualando as nossas derivadas a zero, a gente consegue encontrar os pontos x0, y0, onde a nossa função vai ter o seu valor máximo, z0. Beleza? Tá. Além disso, a gente também pode falar do teste da segunda derivada. Assim como a gente viu lá em cálculo 1, quando a gente deriva duas vezes uma função, ou seja, a derivada segunda de uma função y que depende só de x, e essa derivada for maior que zero, a sua concavidade é para cima, ou seja, a sua abertura ou a boca é para cima, né, da função. No caso, eu tenho uma função aqui, ó, uma parabólica positiva, ela é aberta para cima, né? Então a concavidade dessa função é para cima, ou seja, a abertura dela é para cima, quando a nossa derivada segunda é maior que zero. E quando a nossa derivada segunda é menor que zero, a sua concavidade é para baixo. Ou seja, uma figura assim, né? Ou como essa que eu tinha desenhado, a concavidade dela é para baixo, então a derivada segunda vai ser menor que zero no ponto x0, y0. Beleza? E se vocês separarem, quando eu tenho... Suponha que eu tenho essa função aqui, que ela é curvada para baixo, e a nossa reta tangente cruza ela, quer dizer, toca ela em um ponto, né? E a nossa reta tangente está acima dessa curva. Então a gente pode dizer que o ponto de intersecção da curva com a reta tangente, quando a reta tangente está acima da função ou a função está abaixo da reta tangente, é um ponto de maior valor dessa função próximo desse ponto. E no caso, quando a nossa função tem concavidade para cima, a reta tangente vai passar por baixo, né? Então a gente tem o valor mínimo, o valor mínimo, o menor valor da função próximo desse ponto, certo? Como dá para ver aqui também, ó, quando a gente deriva a zero, a gente vai ter o valor máximo dessa curva nesse ponto. E por que é máximo? Porque a reta tangente está em cima dessa função, né? Se a parabólica tivesse para cima, ou seja, assim, né? Se a parabólica tivesse para cima, esse seria o valor mínimo dessa função, porque a reta tangente está abaixo dela. Tá. Opa.
Agora, para funções de duas ou mais variáveis, a gente não pode dizer que a função tem o valor máximo ou mínimo apenas com a derivada segunda. O livro ele não explica de onde veio, mas o teste para a gente verificar se a função tem o seu valor máximo ou mínimo em determinado ponto, ele dá para a gente um determinante D, que é um determinante com esses componentes que são resultados das derivadas segundas de uma determinada função. E eu posso reescrever nosso determinante sendo a derivada segunda da função em relação a x, vezes a derivada segunda em relação a y, menos a derivada de x depois em y, vezes a derivada de y depois em x. Mas se vocês verificarem, se vocês fizerem muitos exercícios, vocês vão ver que essas duas derivadas, a de x e depois em y e a de y depois em x, são sempre o mesmo valor. Então a gente pode reescrever nosso determinante como sendo a derivada da função em x duas vezes a derivada segunda da função em relação a y menos a derivada da função em relação a x depois em y ao quadrado. Tá, mas depois que a gente calcula os valores desse determinante, como a gente conclui se o seu valor é máximo ou mínimo? Bem, o livro ele já traz isso bem determinado pra gente, ele não mostra o motivo disso, mas eu acho que eu entendi o motivo disso. Suponha que a gente tem o primeiro caso onde nosso determinante é maior que zero. Se a derivada segunda do nosso determinante, se a derivada segunda da nossa função for maior que zero, a gente tem seu valor mínimo. Como a gente viu, quando a derivada segunda é maior que zero, a concavidade é para cima, né? E quando a concavidade é para cima, a gente tira a reta tangente, né? E a gente sabe que esse valor é o mínimo. Então, quando a concavidade é para cima, a gente tem esse valor mínimo. E para funções com duas ou mais variáveis, a gente verifica quando o determinante é maior que zero e quando a derivada segunda da função de x ou em y é maior que zero, a gente consegue que naquele ponto a função tem seu valor mínimo. Da mesma forma, quando o determinante for maior que zero e a função a derivada segunda da função for menor que zero, a gente tem seu ponto máximo. Pelo mesmo motivo, né? Concavidade para baixo, então a gente consegue o seu valor máximo. Agora, quando o nosso determinante for menor que zero, a gente tem o chamado ponto de Cella, que seria um local na função onde a gente não tem nem o valor máximo nem o mínimo. Seria uma espécie de caso... Isso acontece quando nossa derivada segunda em relação a x é maior que zero e a nossa derivada segunda em relação a y é menor que zero. Elas são diferentes. Então, nosso determinante vai ser negativo. Mas, geometricamente, isso seria mais ou menos como se a concavidade da nossa função fosse... Se a concavidade da nossa função em relação a x fosse para baixo e a relação a y fosse para cima. E em relação a y seria um valor mínimo, em relação a x seria seu valor máximo. Então a gente não pode dizer que a função z inteira tem seu valor máximo ou mínimo. Por isso a gente chama ponto de Cella. E quando a nossa determinante é igual a zero, a gente não pode dizer nada sobre a função naquele ponto. Então a gente tem que achar uma outra forma de encontrar... saber se aquele ponto que a gente determinou é máximo ou mínimo. Tá. E além disso, a gente vai ver um pouco também sobre valores de máximos e mínimos absolutos. Aqui ficou meio rabiscado, meio sujo, porque eu tentei fazer um desenho para tentar explicar isso aqui para vocês, mas acabou não dando certo, então eu desenhei aqui do lado. Mas suponha que a gente tem uma função de duas variáveis, que seria uma função z, né? E eu tenho que o domínio dessa função seria um domínio de x e y pertencente aos reais, só que
é restringida ou limitada por uma função g de x e y também. E a gente chama tudo isso de restrição, esse domínio. Suponha que a nossa função f de x e y é essa espécie de, sei lá, uma montanha ou uma parte interna de uma caverna, não sei. E deixa eu dar uma apagada aqui, porque vai ficar melhor de eu explicar. A gente tem essa função, né? Que é uma espécie de montanha. E se vocês perceberem aqui a gente tem um valor máximo dela. Não sei se deu pra ver, eu fiz um segundo desenho, qualquer coisa. Aqui percebe que a gente tem uma curvatura no eixo 3D que é máximo, né? A gente consegue tirar as derivadas e elas são horizontais, paralelas aos seus respectivos eixos. Então esse é um ponto de máximo, né? Só que se eu continuar a andar no eixo y, eu percebo que a nossa função começa a aumentar. E esse valor aqui em cima é maior que esse. Só que se eu tirar as derivadas, nesse ponto, eu não vou ter as retas tangentes igual a zero. Pelo menos não em y, porque parece que conforme eu vou aumentando y, esse ponto vai aumentando, né? Só que em x eu já tenho uma reta horizontal a zero, né? Mas mesmo eu não conseguindo tirar que pelas derivadas igual a zero, que esse ponto é o máximo, eu posso usar a nossa função de restrição e aplicar na nossa função original e encontrar esse ponto. Fazendo exercícios vai ser mais interessante, mas a nossa restrição, esse cubo tá tracejado aqui, dá pra ver, né? Eu desenhei um cubo tracejado e a nossa função tá dentro desse cubo. Na verdade, a nossa função pertence aos reais, então ela poderia ir de menos infinito a mais infinito em todos os eixos. Só que como eu restringi ela, eu só tenho a função dentro desse cubo. E daí eu posso encontrar as derivadas iguais a zero dessa função, eu vou encontrar apenas esse ponto. Só que no domínio desse cubo, eu tenho um ponto que é maior, né? E há muitos pontos que são mínimos dentro dela. Então o que eu faço? Eu pego essa função, jogo dentro da função, encontro os pontos onde esse valor vai ser o máximo. Talvez eu possa derivar dependendo do plano que eu estiver vendo. No caso aqui, se eu tivesse esse plano aqui, só essa lateral aqui, eu derivasse ela, perceba que é uma função que só depende de x e z, né? Ela não depende mais de y. Então eu posso derivar isso em relação a y, ou em relação a x, eu consigo essa reta horizontal igual a zero e encontro o ponto. Ficou um pouco confuso de entender, é difícil mesmo, mas vou fazer os exercícios e fazendo os exercícios vai ficar mais visível de ver o que está acontecendo. Tá. Vamos começar então. O primeiro exercício que eu vou fazer é o exercício 7. Tá balançando? Um pouco, né? Tá. E o exercício 7 ele pede o seguinte pra gente. Ele pede... Ele pede pra gente determinar os valores de máximo e mínimos locais ou ponto de sela dessa função. E se tiver um programa gráfico, desenhe nas 3 dimensões. E para mostrar os aspectos convenientes da função, tá? Eu vou deixar o desenho no fan para vocês verem onde tá os pontos que a gente vai achar. E eu já vou começar aqui. Tá, pra gente achar os pontos de máximos e mínimos, como a gente viu agora há pouco, o que a gente tem que fazer? Precisamos encontrar as derivadas em relação a x e a y. Tá. Em relação a x, se eu derivar... Eu tenho x aqui e x aqui, né? Eu tenho duas funções distintas. Eu estou multiplicando elas. Então, isso aqui é uma derivada de produto. Então, o que eu tenho que fazer? Derivar a primeira função. Como eu tenho um x expoente 1, vai ser 1. E menos y é constante, então dá zero. Então vai ser 1 vezes a segunda função,
1 menos xy mais a primeira função, x menos y, vezes a derivada da segunda função. No caso aqui, 1 é constante dá zero, menos xy, como eu vou derivar em x e y é constante, vai dar menos y. Tá. Agora eu vou fazer da mesma forma para essas duas funções, só que em relação a y, então vai ficar, eu já vou fazer direto, menos 1, por causa desse termo aqui, vezes a segunda, né? 1 menos xy, mais a primeira, xy, vezes derivada da segunda, que dá menos x. Sem problema, né? Para a gente encontrar os valores de máximos e mínimos dessa função, o que a gente tinha que fazer? Tinha que encontrar as nossas derivadas e igualar a zero. Tá. O que eu vou fazer? Eu vou ter que simplificar as duas equações, encontrar um valor de x ou y nessa função e substituir na segunda derivada para a gente conseguir exatamente o valor de máximo e mínimo dessa função. Então, eu vou simplificar isso aqui, vai ficar 1 menos xy mais x com menos y dá menos... Eu vou deixar aqui para a gente ganhar folha. Menos xy, y com y dá mais, com os dois são negativos, y quadrado igual a zero. Beleza? Tá. Perceba que eu não consigo resolver isso aqui direto, né? Eu tenho uma função de segundo grau com uma variável x e y. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou tentar simplificar essa aqui e ver o que eu posso fazer. Então, vai ficar o seguinte. Menos 1 com 1 dá menos 1. Mais xy. Mais não, é menos de novo. X com x negativo dá menos x, né? E menos com menos dá mais xy ou yx, sei lá. Tá. Eu vou fazer mais um passo antes de resolver aqui. Eu vou simplificar porque esses termos são iguais. Eu já deixo simplificado para depois encontrar as derivadas segundas dessas funções. Então eu vou ter 1 menos xy com menos xy dá menos 2xy, né? Mais y quadrado igual a zero. Lembrando que isso aqui tudo é nossa derivada em relação a x. E eu vou ter também menos 1 xy com mais xy mais 2xy e menos x. Esse menos x acho que é menos x quadrado, né? Menos x quadrado. Tá, igual a zero. Aí eu tenho essas duas equações, né? Que são iguais a zero. Só que eu posso reparar que elas são, de certa forma, similares. Eu tenho 1 aqui, menos 1 aqui, eu tenho menos 2xy em cima, mais 2xy embaixo. O que eu posso fazer? Eu posso supor que se é um sistema linear, eu vou somar as duas. Menos 1 com mais 1, 0. Menos 2xy com mais 2xy, 0. Aí vai sobrar mais y quadrado menos x quadrado igual a zero. Aí eu consegui essa relação, certo? O que eu posso fazer? Eu posso isolar o meu y, né, o meu x. Eu vou ficar com x quadrado igual a... y quadrado igual a x quadrado. Então eu tenho que o meu y vai ser igual a x se eu tirar a raiz de ambos os lados. Beleza, então eu já encontrei uma relação. Essa função tem pontos críticos quando o meu y é igual a x. Só que não é qualquer x ou y. Para mim saber qual é o x e o y, certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho essa função aqui, y igual a x, né? O que eu posso fazer? Eu posso substituir meu y, que é igual a x, em uma dessas equações. Como eu fiz uma soma, pode ser qualquer uma delas. Então, eu vou ter o seguinte. Vou pegar a primeira, a derivada em relação a x. 1
menos 2x vezes y, mas como y é x, então fica x quadrado, né? Mais y, que é x, vai ficar x quadrado também, igual a zero. Beleza? O que eu vou fazer? Eu posso isolar meu x novamente, só que eu tenho um menos 2x quadrado e aqui eu tenho mais x quadrado. Eu posso cortar esse 2 com esse termo, então eu vou ficar com menos x quadrado. Certo? Então eu vou ficar com 1 menos x quadrado, igual a zero. Se eu isolar o meu x quadrado, eu vou ter que x quadrado é igual a 1, porque o menos 1 vai ficar negativo do outro lado, eu posso anular os termos negativos. E eu consigo que o meu x é igual a mais ou menos 1, beleza? Como o meu x é mais ou menos 1 e eu encontrei o y que é igual a x, o meu y também é mais ou menos 1. Só que eu consigo dois valores com essas funções, né? Então, eu consigo que eu tenho dois pontos. Um ponto 1 e 1, porque se o x é 1, o y tem que ser 1 porque eles são iguais. Agora, se o meu x é menos 1, o meu x é menos 1, o meu y também é menos 1. Certo? Então, eu tenho esses dois pontos. Esses dois pontos representam os pontos críticos dessa função. Críticos porque podem ser máximos, mínimos ou pontos de Cella. Tá. Agora que eu tenho esses pontos, o que eu posso fazer? Eu posso jogar simplesmente esses pontos nessa função, saber qual o maior e qual o menor deles. Mas talvez pode ser um ponto de Cella, né? Então a melhor coisa que a gente pode fazer é fazer o teste da segunda derivada. Então o que eu vou fazer? Vou derivar a nossa função duas vezes em relação a x, duas vezes em relação a y, e uma em relação a x e outra depois a y. Tá. 22 minutos. Tudo bem. Eu tenho a derivada em relação a x aqui, né? O que eu vou fazer? Que eu já simplifiquei ela aqui, né? Essa é a derivada em relação a x, né? Esqueça o igual a zero. A gente igualou a zero apenas para encontrar esses pontos, né? A derivada mesmo tá aqui. O que eu vou fazer? Eu vou derivar mais uma vez em relação a x. Então vai ficar 0 menos y, menos 2y, né? 0. Então, nossa derivada segunda em relação a x dessa função é menos 2y. Tá. O que eu tenho que fazer também? Encontrar a derivada segunda em relação a y. Que no caso é essa aqui de baixo. Se eu derivar em relação a y, tenho 0 mais 2x e 0. Então, nossa derivada segunda em relação a y é 2x. Eu tenho que também encontrar a derivada em relação a x depois em y, ou em y depois em x. Como eu já escrevi aqui x depois em y, então eu tenho a derivada primeiro em relação a x. Se eu derivar em relação a y, eu vou ter 0 menos 2x e mais 2y, certo? Beleza, encontrei. Agora que eu tenho as derivadas segundas, eu tenho que passar pelo teste do determinante, né? Só que para eu aplicar o teste do determinante, eu tenho que usar os pontos que eu já encontrei. Então, vou fazer o seguinte, vou aplicar uma condição aqui. Se o meu ponto for 1 e 1, então a minha derivada segunda em relação a x vai ser menos 2, certo? Minha derivada segunda em relação a y vai ser 2. E minha derivada de x depois em y vai ser 1 e 1, menos 2 com 2, 0. Então, com os nossos valores numéricos, depois que a gente aplicou o ponto, a gente pode fazer o teste do determinante. E como a gente viu, o teste do determinante é simplesmente a derivada segunda em relação a x, vezes a derivada segunda em relação a y, menos a derivada de x vezes y ao quadrado. Eu acho que tá aqui, derivada de x, y, e x depois em y ao quadrado. Tá. Essa primeira multiplicação dá menos 4.
menos zero não influencia. Só que a gente nem precisava do valor, a gente só precisava saber se o nosso determinante era maior ou igual a zero. Como é menos 4, menor que zero. E sendo menor que zero, a gente nem precisa verificar a segunda derivada, porque quando o determinante é menor que zero, a gente tem um ponto de Cella, que não é nem máximo nem mínimo. Então, no ponto 1 e 1, nós temos um ponto de Cella. Beleza? Só que a gente não terminou ainda, né? A gente precisa fazer a verificação no ponto C. No ponto menos 1, né? A gente tem outro ponto de crítico na função. Tá. O que a gente faz? A gente aplica esse ponto nas nossas derivadas segundas novamente. Tá dando pra ver? Deixa eu jogar um pouco mais pra cima. Depois relação a y duas vezes. Depois x e y. Tá. A derivada segunda em relação a x, nesse ponto vai ficar mais 2, né? 2 positivo. A derivada segunda em relação a y, 2 vezes menos 1, menos 2. E a derivada de x depois de y vai dar 2 positivo com menos 2, 0 também. A gente nem precisava aplicar, mas vou aplicar só para a gente ter certeza. Vai ser 2 vezes menos 2, menos 0 ao quadrado. Com isso a gente vai conseguir menos 4 de novo, né? Que é menor que 0. Então a gente vai ter no ponto menos 1, outro ponto de Cella. Beleza? Praticamente a gente já terminou o exercício, só que a gente pode aplicar os pontos que a gente encontrou na nossa função de interesse, nessa função inicial, para ver qual é o valor da função, né? Então, para terminar, vou aplicar a função no ponto 1 e 1 e a função no ponto menos 1, menos 1. Perceba que é muitos passos, né? É bem fácil de perder. Tem professor que não cobre sem prova, mas eu prefiro passar para vocês porque é uma coisa interessante, talvez importante mais para frente. Mas vamos terminar o exercício aqui. Como a gente viu, a função era x menos y, então no ponto 1 vai ficar 1 menos 1. 1 vezes 1 vezes 1. Então, isso aqui dá 0. Então, tudo dá 0. Mas isso aqui também dá 0, então 0. Beleza? Agora, quando meu ponto é menos 1, eu vou ter menos 1 mais 1, que também dá 0. 1 menos. Menos 1 com menos 1 dá mais 1. Só que a gente tem mais 1 menos 1 aqui, então dá menos 1 também. E dá 0. Então, nossas funções têm pontos críticos em 1, 1 e 0, e menos 1 e 0, e temos um ponto de Cella com o valor 0 nesses pontos. Esse era o exercício. Esses exercícios são bem longos mesmo. Eu acho que eu vou fazer mais 2 vídeos sobre máximos e mínimos, e depois outros 2 vídeos sobre multiplicadores de Lagrange. Então é isso. Até daqui a pouco.